Bom, pessoal, vocês podem perceber o seguinte. Tem algumas análises que eu fico do início ao fim falando sobre o mesmo tema, desenvolvo ele e assim por diante. Até porque exige aquilo ali. Já tem outras análises que eu trago bastante tema para a gente discutir, trago várias notícias e a gente conversa e costura elas para entender o contexto atual. Uma das análises de hoje ela é mais parecida com o primeiro exemplo, ou seja, eu fiquei desenvolvendo um assunto. Já essa análise aqui, ela tem mais a ver com o segundo exemplo. Eu vou falar sobre o tema que aparece aí no título para vocês, tanto é que é por isso que vocês clicaram aí, aqui nessa análise, mas vou falar de outras notícias que eu também julgo importantes, que eu não posso deixar de falar, tá? Até para a gente costurar esse contexto. Então o que eu vou fazer nessa análise aqui? Nessa primeira parte eu vou falar sobre o tema que aparece no título, e os meus 6 pontos são 6 fatos importantes que aconteceram aí nas últimas horas, que eu acho que são importantes para a gente conversar. Então, o que eu acho interessante para o canal é não ficar preso num modelo, a gente conseguir discutir os temas quando aparecem. Logicamente que eu tenho que colocar um título, até porque não vai caber tudo na capinha, mas eu vou desenvolver o assunto que aparece no título, mas vou desenvolver também outros temas. Então, se tu veio aqui por causa do título apenas, né? Esse aí eu quero ver esse assunto, eu vou desenvolver ele nessa primeira parte, e depois, se for do teu interesse, e eu acho que tu deveria ver, tem outros temas que eu também vou desenvolver. Então, eu vou me permitir essa flexibilidade aí, até porque tem muita coisa importante acontecendo, e o meu intuito aqui no canal é discutir geopolítica. Então, eu vou discutir temas importantes da geopolítica, não quero deixar coisas importantes de fora que são fundamentais na compreensão do mundo que a gente vive. Então, sobre o tema que aparece aí no título e que é um tema importante. Isso porque eu estou tomando a coisa pelo valor de face, porque eu estou tomando aquilo como uma verdade incontestável? Não. Mas vou repetir o que eu já disse antes. Eu vou discutir esses temas que o governo russo apresenta muitas vezes porque eles não são apresentados pela mídia corporativa e muitas vezes nem pela mídia alternativa brasileira. Isso significa o quê? Que uma parte das discussões que acontecem no mundo estão sendo sonegadas de uma parcela bastante grande da população. Por isso que eu faço questão de trazer algumas discussões que não acontecem aqui. Não porque eu concorde com que aquilo seja uma verdade incontestável, mas para que as pessoas tenham acesso àquela informação e possam pensar se acham que aquilo é verdade ou não. Se vocês acessarem hoje as mídias russas, por exemplo, a RT, a Sputnik News, a TASS, vocês vão ver que, pode acessar qualquer outra, vocês vão perceber o quê? Que existe uma discussão ali acontecendo sobre um fato importante que o governo russo trouxe, o Ministério da Defesa da Rússia, e que não aparece no resto das mídias. E isso é sonegado às pessoas a informação. Se o papel da mídia, do jornalismo, o papel hipotético, teórico, no mundo das ideias, o papel do jornalismo é esse. É trazer os fatos às pessoas, uma parte considerável dos fatos é sonegada das pessoas. Existe um trabalho editorial que só leva a um lado das coisas. E até quando faz de conta que é assim, aqueles quadros de debate, né? Esse cara aqui, ele tem uma posição pró-sistema e esse aqui tem uma posição um pouquinho pró-sistema, mas os dois são muito parecidos, então tu gera um falso debate ali. Tu vai olhar boa parte da mídia corporativa, eu acho muito pouco provável que tu vai encontrar esse tema que eu estou trazendo para ti. E se tu for olhar a mídia alternativa, não são muitas que vão discutir isso aqui. Só as realmente alternativas, porque esse tema dos laboratórios bancados pelo Pentágono dentro do território ucraniano é muito pouca gente que fala. Não é muito. Tem bastante trabalho pequeno falando disso. Canais de porte médio para grande, a coisa já vai ficando mais complicada. Às vezes, quanto maior vai ficando o canal, mais o cara vai tendo dedos para falar do tempo para não perder público. Tanto é que eu falei aqui desde o início do canal, desde que eu tinha 5 pessoas eu falo a mesma coisa. Eu vou falar o que eu acho que eu tenho que falar. Se algum dia eu fugir da linha ou eu parecer acovardado com os temas, por favor, venham e me xinguem. Mas até agora, quem acompanha o canal desde o início sabe que eu tento tocar nos temas que não costumam aparecer na mídia corporativa. Então eu vou continuar com essa conduta. Se o canal tem 30 pessoas, se tem 50, se tem 100, se tem 1.000 pessoas acompanhando, 10 mil, não importa. O que importa é que se discutam os temas. Os temas precisam ser discutidos. Então vamos
Vamos discutir aqui. O que eu já falei aqui no canal sobre esse assunto para vocês? Sempre que sai uma novidade sobre isso, eu trago, porque isso não vai aparecer na mídia corporativa, então as pessoas têm que ter acesso a isso. É direito das pessoas ter acesso à informação, a todas as informações possíveis para a pessoa poder formular um parecer sobre a realidade. Sem isso não é possível. O filtro não é uma agência verificadora de fatos. O filtro certo é a compreensão das pessoas, se elas acham que aquilo é verdade ou não. Esse é o filtro adequado dentro de um sistema de liberdade de expressão. Qual é o ponto aqui que eu vou discutir com vocês? O que eu já falei? A gente já falou que existem laboratórios bancados pelo Pentágono dentro do território ucraniano, e isso não foi desmentido pelo governo norte-americano. A subsecretária de Estado dos Estados Unidos no Senado não negou isso, disse que esses laboratórios realmente existem. Já trouxe aqui o fato de que o governo russo apresentou documentação de que várias pesquisas estavam sendo desenvolvidas lá, que levavam, que tinham como fim o uso para armas biológicas. Teste com morcegos para disseminação de coronavírus, testes com aves selvagens para disseminação de gripe aviária, testes com insetos para disseminação de antraz. Já falei aqui com vocês sobre isso. Outro ponto que eu já falei com vocês aqui foi a questão da possível participação do filho do Joe Biden, da empresa de investimentos do Joe Biden, com empresas que estão relacionadas com o Pentágono e que fornecem material de laboratório, e essas empresas podem ter envolvimento com esses laboratórios ucranianos. Já discuti aqui com vocês também esse tema. O que o governo russo falou no dia de ontem? O que o Ministério da Defesa russo trouxe ontem? Novos documentos que comprovam, que atualizam o nosso panorama de percepção sobre esse tema, que afirmam que é possível, né, por esses documentos, o governo russo, acho que nos próximos dias, se não me engano, eles deram um prazo para esclarecer um pouco mais esse assunto. Ontem eles trouxeram só levantaram a lebre, mas vão trazer os documentos sobre isso, vão publicar, eles sempre publicam os documentos, tá? Se for entrar nas páginas, a Sputnik, por exemplo, inclusive tem a Sputnik Brasil, que já está em português, os caras publicam os documentos ali, com os nomes das pessoas e assim por diante, é bem factual. Comprovações de que setores do governo ucraniano, lembra que eu tinha falado antes que o governo russo tinha especulado que era provável que o governo ucraniano não soubesse disso? Ontem o governo russo disse que existem comprovações de que setores do governo ucraniano sabiam e atuaram em conjunto com o Pentágono para utilizar armas biológicas contra a população da região do Donbás, que é aquela população, a região do Donbás é onde está aquele imbróglio das comunidades rebeldes ali, aquela região rebelde, que inclusive hoje são repúblicas independentes reconhecidas pela Rússia, que é uma região que tem uma população majoritariamente de origem russa, que é alvo de ataques sucessivos do ultranacionalismo ucraniano. Tanto é que tão logo aconteceu o Euromaidan e esses grupos ultranacionalistas neonazis subiram ao poder, essas regiões trataram de pedir para se separar da Ucrânia, porque sabiam que seriam alvo do sentimento anti-russo. Então, o que eu estou te dizendo aqui é o seguinte: o governo russo, o Ministério da Defesa russo, lançou para a mídia russa, levantou a seguinte lebre: nos próximos dias vamos trazer uma documentação que comprova que houve projeto para atacar a população da região do Donbás com armas biológicas que logicamente foram desenvolvidas em laboratórios norte-americanos bancados pelo Pentágono dentro do território ucraniano. Isso é crime contra a humanidade, tá? Vamos chamar a coisa pelo seu nome correto. É por isso que eu faço questão de discutir isso aqui no canal, porque dificilmente essa discussão vai aparecer na mídia corporativa. E diga-se de passagem, na mídia corporativa norte-americana, quando alguém falava sobre esse tema dos laboratórios, no início era tido como fake news e removido. Perdia o alcance. Aí foi lá a subsecretária de Estado norte-americana no Senado e disse: não, existem esses laboratórios. Aí jogou por terra toda aquela tese das agências verificadoras de fatos. É por isso que eu não gosto desse papo de fake news, de chamar tudo de fake news. Eu não gosto nem do termo fake news. O termo fake news tem um intuito,
que é promover censura. Tudo aquilo que o sistema não concorda, tudo aquilo que ataca o sistema é fake news. Tudo é fake news, aí a agência verificadora as agências verificadoras de fatos, que são bancadas pela mídia corporativa e pelas plataformas digitais que querem a censura, né? Quando o governo propôs restrição de informações nas plataformas. Não, as plataformas usam o governo para restringirem conteúdos que elas próprias querem restringir. Não é do interesse das plataformas que todos os conteúdos circulem. Por isso existem os algoritmos. As plataformas digitais são empresas, têm os seus interesses, pertencem são dominadas por certos grupos gestores de ativos. Então elas também têm interesse, não são meios neutros. Então é preciso observar isso, tá? Isso dificilmente vai aparecer na mídia corporativa. É muito provável que se nas redes principais tu trouxer essa discussão, vai ter um certo problema de alcance, vai ter uma certa restrição e assim por diante. O Facebook, para mim, é uma rede impraticável. É muito difícil o Facebook. Eu sei que vocês já devem estar pensando que eu vou falar de novo que eu tive o meu perfil excluído do Facebook. Sim, eu tive o meu perfil excluído do Facebook. Para mim é uma rede impraticável, muito difícil de tu discutir as coisas no Facebook. É muito complicado. E o Facebook, Instagram e os derivados aí da empresa Meta. Então vamos esperar a documentação para ver o que o governo russo vai trazer. Eu sou honesto com você sempre. É para tomar pelo valor de face? Nada. É preciso ter acesso à informação? Sempre. Eu acho importante que se saiba, pelo menos, que existe essa discussão. Não é justo que as pessoas tenham que se posicionar sem saber sequer se os assuntos existem. Então agora os 6 pontos que eu vou trazer são outras notícias variadas e são muito importantes também, né? Agora eu não quero mais assistir, já vi o tema que eu queria. Vai perder assuntos importantes sobre a geopolítica. Agora eu vou entrar nos meus 6 pontos. Primeiro ponto. Então vou trazer algumas notícias aqui para dar um giro aí pelo mundo para a gente ver o que está acontecendo também. Tá? Então às vezes vai ter análise que eu vou ficar o tempo inteiro num tema, vai ter outras que eu vou circular por vários temas, mas eu sempre vou botar um título sobre um dos temas, porque não dá para botar todos, se botar todo não cabe, um capinha só para ter título. Tá? Primeiro tema que eu trago para você é o seguinte: a Polônia afirmou, então primeiro ponto, a Polônia afirmou que a russofobia agora é um sentimento comum no país. A expressão correta, inclusive eu fiz um recorte de uma notícia e coloquei no canal do Telegram para vocês, no dia de ontem, o link do canal do Telegram do Verdade Concreta está na descrição aqui embaixo, ele usou a expressão assim, ó, a russofobia agora é mainstream aqui na Polônia. É o sentimento principal na Polônia, é uma espécie de cultura política polonesa, a russofobia. E isso foi falado num contexto em que a Polônia falou que vai acabar com a compra de combustíveis russos até o final de 2022, se não me engano. Então a Polônia está fazendo um discurso muito complicado, tá? Deixa eu te dizer uma coisa, o que é russofobia? Russofobia é tu nutrir um sentimento contra um povo específico. Isso é tu lastrear o teu discurso político numa prática racial. Tu está promovendo o mesmo tipo de narrativa que foi promovida durante o nazismo. Tá? Que o nazismo tinha um lastro racial. Nem todo o fascismo tinha um lastro racial. Mas o nazismo, claro, tinham linhas, inclusive no fascismo italiano, que tinham. Mas o nazismo, por si só, o lastro do nazismo era racial. Então, quando a Polônia fala que existe um povo em específico que é alvo do seu ódio, isso é um discurso de cunho fascista, racista. O mesmo tipo de coisa que norteou o nazismo. Vamos lá. Que a Polônia tenha lá os seus motivos históricos para ter desconfianças em relação ao governo russo, até desconfiança com todo mundo. Quem conhece a história da Polônia sabe que ela é desconfiada em relação a tudo. Até porque tem uma história muito conturbada. Ter desconfiança em relação ao regime político é uma coisa. Dizer que existe um sentimento, que a russofobia contra um povo russo virou um mainstream, é outra coisa bem diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu compreendo Polônia, compreendo Hungria, compreendo muitos países que estão no leste da Europa, quando eles nutrem desconfianças em relação a regimes políticos. Agora, contra um povo inteiro, aí já é outra questão bem diferente.
Se isso tivesse vindo do lado do Vladimir Putin, se ele tivesse, a ucranofobia agora, vamos, já botava as capas dos jornais de hoje estavam todas com uma suástica na testa do Putin. Agora, quando vem o cara da Polônia e diz isso, que a russofobia virou mainstream, isso não dá nada. Segundo ponto, também tem a ver com a Polônia, com essa notícia aqui. A Polônia alimenta o sentimento anti-Rússia para se tornar uma liderança da OTAN dentro da Europa. Já que a França e a Alemanha estão guardando uma posição mais prudente, o que a Polônia está aproveitando? Para ela se destacar como uma ponta de lança da OTAN. Só que o problema é que a Polônia ela está vivendo um momento muito ambíguo, né? Um momento muito contraditório. Porque o governo polonês, o governo conservador de direita polonês, ele é muito atacado pela União Europeia. Mas ao mesmo tempo ele se posiciona como uma ponta de lança da OTAN. Então ele tem problemas com a Europa Ocidental, até porque existe muita divergência dentro da União Europeia, mas ao mesmo tempo ele quer ser uma liderança, então isso vai gerar vamos observar com cuidado. Eu já falei várias vezes aqui situações nas quais inclusive eu me posicionei ao lado do governo polonês. Quando o governo polonês bateu de frente com a União Europeia para manutenção da sua soberania, das suas tradições, eu defendi o governo polonês aqui. Inclusive teve camarada que falou, pô, mas o que é isso aí, defendendo o governo polonês, tal, da direita conservadora. Naquela circunstância, tudo bem, não tinha problema. Agora, quando a Polônia adota esse discurso atlanticista, bom, aí não tem como, né? Aí é muito difícil defender o governo polonês com um discurso como esse. Terceiro ponto, vamos para outro fato diferente aqui, que está dentro do mesmo assunto. O Reino Unido está prometendo armas ainda mais letais à Ucrânia. É aquela política do Boris Johnson de tentar fazer campanha. Depois de um desgaste aí que ele teve durante vários episódios durante a pandemia, o Boris Johnson agora ele quer se apresentar como uma espécie de Churchill, né? Ele quer ser uma espécie de Winston Churchill do período contemporâneo. Então, aí tu percebe que é sempre assim, ó, ou a Polônia ou o Reino Unido puxando aí um sentimento contra a Rússia no contexto europeu. Então o Boris Johnson está tentando se salvar politicamente, está nutrindo aí Até porque o governo polonês também está fazendo isso, né? Ele também está tentando incentivar um nacionalismo exacerbado, porque isso sempre foi comum desse governo aí, só que surfando a onda do sentimento anti-russo. Só que o governo polonês ele é um governo que ele não é muito bem visto pelas forças atlanticistas, inclusive. Assim, né? Já teve texto do Atlantic Council que via o governo polonês com uma certa desconfiança. Então, é uma onda difícil desse governo que está aí surfar. Pela ótica da União Europeia, inclusive dos interesses financeiros norte-americanos, seria mais interessante um governo de liberal progressista no comando da Polônia. Vamos ver como é que esse governo vai se sair aí nessa condução pragmática que ele está fazendo da situação. Quarto ponto. Forças militares e paramilitares ucranianas estão guardando armas em uma sinagoga. Esse aqui é outro fato, tá? Repito, quarto ponto. Forças militares e paramilitares ucranianas estão guardando armas numa sinagoga. Para quê? Para que a Rússia bombardeie uma sinagoga e se indisponha pra caramba com Israel. É para isso que eles estão fazendo. As forças militares e paramilitares estão colocando armamento, usando como base escola, estão usando como base maternidade, estão usando como base uma série de lugares. Para quê? Para que a Rússia ataque, olha lá, atacando escola, atacando maternidade. Diga-se de passagem, tempos atrás até comentei aqui, já teve um episódio envolvendo um ataque, e esse ataque partiu das próprias forças paramilitares ucranianas contra uma mesquita, né? Uma mesquita que tinha um simbolismo para os turcos, que tinha, inclusive, lá dentro da mesquita, segundo a notícia, se refugiaram pessoas turcas que vivem na Ucrânia. Para quê? Para gerar um imbróglio entre a Turquia e a Rússia. Então isso é estratégia, tá? Então a Rússia vai lá e bombardeia para destruir as armas. Manda para o espaço uma mesquita. Já se indispõe com Israel. Então esse é o intuito. Até porque vai dizer assim, ó, o que vai ser dito, né? Não, olha lá, ó, a Rússia é nazi, tá atacando um templo judeu. Né? Quinto ponto.
Agora vamos lá para o Oriente. Essa notícia eu achei importante trazer para vocês também. Vamos observar esse cara, porque está tendo um movimento interessante que eu acho que vocês também devem observar. Vocês já observaram, algumas pessoas que acompanham o canal já me mandaram umas notícias sobre isso. Quinto ponto, o líder sul-coreano eleito recentemente ampliará a tensão contra a China e a Coreia do Norte. A posição desse cara é uma posição mais pró-Japão, né, de aproximação com o Japão, e esse cara quer colocar a Coreia do Sul, né, a Coreia do Sul, então esse líder eleito é na Coreia do Sul, a Coreia do Norte é socialista. A Coreia do Sul, ele quer colocar a Coreia do Sul dentro daquela parceria quadrilateral, que é o Quad, né, que tem a Índia, o Japão e a Austrália e os Estados Unidos, que tenta emular uma espécie de OTAN na Ásia. É só uma analogia grosseira que eu estou fazendo, mas tenta formar uma frente anti-China. Ele quer colocar a Coreia do Sul no meio desse pacote aí, ele quer colocar dentro dessa parceria quadrilateral e quer aproximar a Coreia do Sul do Japão. Quem conhece um pouquinho da história da Coreia do Sul sabe que uma parte considerável do povo sul-coreano tem muitos problemas, e tem uma raiva absurda dos japoneses, tá? Porque o Japão teve todo aquele episódio do contexto da primeira metade do século XX, onde o Japão era um império expansionista, e fez um escambau com os países da região. Fez e aconteceu na China, fez e aconteceu na Coreia. Uma parte considerável do povo sul-coreano não tem absolutamente nada contra o povo norte-coreano e odeia os japoneses, por causa do que aconteceu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, Segunda Guerra Mundial e antes, né, teve aquele episódio lá, não sei se já citei uma vez, mas cito de novo aqui, né, das mulheres de conforto, né, se vocês nunca viram falar sobre isso, pesquisem o que era o episódio das mulheres de conforto, vocês vão ver um dos milhares de motivos que os sul-coreanos têm para não gostar muito dos japoneses, né, dos governos japoneses. Então, existe um problema aí. Então vamos ver como é que vai sair, mas esse cara que subiu ao poder, ele tem uma posição abertamente pró-imperialismo, tá? Ele é abertamente contra a China, abertamente contra a Coreia do Norte, e até por isso vem o sexto ponto. Não sei se vocês observaram que tem se intensificado isso aqui, ó. Sexto ponto, esse é um dos motivos para a intensificação de exercícios militares da Coreia do Norte. Pode perceber que a Coreia do Norte tem intensificado isso. Um dos motivos, não estou dizendo que é o único, pode ser o fato desse cara ter subido ao poder, porque ele tem um projeto sim de atacar a Coreia do Norte. Então isso vai gerar um aumento da tensão, assim como ele tem também ideias de aumentar a tensão em relação à China. O que hoje a Rússia está sendo alvo, é muito provável que a China vá passar um pouco mais para frente, tá? Seja por causa de Taiwan, Hong Kong, algum episódio ligado à Coreia do Norte ou que o valha, tá? Ou a situação do Mar da China ali. Então, vamos ver o que vai acontecer. Dito isso, a situação da Austrália também tem uma situação envolvendo as Ilhas Salomão ali, mas é que tem muita coisa para discutir, entendeu? Eu não consigo botar tudo aqui, mas vez ou outra eu vou fazer questão de dar esse giro aqui para a gente não perder esses assuntos que são importantes e ajudam a gente a entender o mundo que a gente vive. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam, mantém esse trabalho diário funcionando, sem vocês não haveria esse trabalho aqui. Quer apoiar? Todas as formas de apoio estão aqui embaixo então, né? Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma digital de apoio financeiro. O link do Apoia-se está na descrição, mas eu te digo aqui também, é apoia.se/verdade concreta, acho que não precisa mais botar o www, mas é apoia.se/verdade concreta, pode ajudar por boleto ou por cartão com o valor que tu quiser. Ou tu pode ajudar pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, também está na descrição aqui embaixo, confere direitinho, é pixverdadeconcreta@gmail.com, e também pode contribuir com o valor que tu quiser. Eu faço todas as análises e deixo abertas para todo mundo, e contribui quem quiser, né? Quem tem vontade, quem julga que o canal merece o apoio, apoia, e aí todo mundo usufrui, e o canal também consegue, eu também consigo me manter com esta atividade. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.